Nos tempos lendários do rei Arthur, quando os cavaleiros da Távola Redonda ainda buscavam glória, honra e sentido, havia um entre eles que se destacava não apenas pela coragem, mas por uma devoção silenciosa e profunda. Sir Lancelot du Lac, filho de linhagem misteriosa, criado por uma fada nas margens de um lago encantado, Lancelot crescera como aquele que carregava dentro de si tanto a pureza quanto a tragédia. E foi essa dualidade, entre a perfeição cavaleiresca e a entrega ao amor proibido, que o tornaria símbolo do humano dividido entre o ideal e o coração. Certo dia, o castelo de Camelot foi envolto em murmúrios sombrios. A rainha Guinevere havia sido raptada. O autor do sequestro era Meleagant, filho do rei Baldemagus, senhor de Gorre, o reino do outro mundo, um lugar envolto em névoas, onde o tempo e as leis humanas perdiam o sentido. Dizia-se que aqueles que lá entravam dificilmente voltavam. Movido por lealdade e amor, Lancelot parte em busca da rainha, acompanhado de outros cavaleiros que juram resgatá-la em nome da justiça e da honra. A jornada é longa e cheia de provações. Depois de muitas horas cavalgando, Lancelot chega a uma encruzilhada. Ali encontra um anão conduzindo uma carruagem, simples e antiga, puxada por um cavalo escuro. O anão o observa e diz com voz firme: "Se desejas encontrar a rainha, este é o único caminho. Mas há uma condição. O cavaleiro deve subir na carruagem." Lancelot empalidece. No código da cavalaria, a carruagem é símbolo da vergonha e da infâmia. Somente criminosos, covardes e prisioneiros eram conduzidos nela pelas ruas, expostos ao desprezo público. Nenhum cavaleiro digno ousaria ser visto naquele veículo sem manchar para sempre o próprio nome. Por um instante, o tempo parece parar. Lancelot olha para a carruagem, depois para o horizonte e hesita. Foram apenas 2 passos de dúvida, mas suficientes para marcar seu destino. Então, em um ato de entrega, ele sobe. E o som das rodas sobre a terra ecoa como um juramento silencioso. Ele renuncia à honra para seguir o amor. Durante o percurso, o povo o vê e ri. Alguns o apontam com desdém, outros o amaldiçoam, mas Lancelot permanece em silêncio, com o olhar fixo à frente. Aquele que antes era o cavaleiro mais admirado, agora se torna um pária. E é nesse exílio simbólico que começa sua verdadeira iniciação. A carruagem, que no mundo exterior representa desonra, no plano interior simboliza o veículo da alma, o meio pelo qual o herói é conduzido ao seu próprio subterrâneo, as zonas ocultas da psique, onde a máscara da nobreza precisa morrer para que o ser autêntico desperte. Lancelot chega a um castelo isolado. Uma dama de rara beleza o recebe com gentileza e o convida a repousar. Ela o acolhe, oferece comida e um leito macio, e com um olhar envolvente tenta seduzi-lo. A dama o admira, elogia sua coragem e sua fama, e insinua que ele seria bem mais feliz se esquecesse uma rainha distante que talvez jamais o amaria de volta. Lancelot sente o peso da tentação. Por um instante, ele é tomado pelo desejo. Não apenas o desejo carnal, mas o desejo de repouso, de esquecimento, de libertar-se do fardo da busca. Afinal, quantos não desejariam abandonar o sofrimento em troca de prazer imediato? Mas ele recusa. Mesmo exausto, ele compreende que aquela mulher é uma prova, um reflexo enganador da alma, a sombra do amor verdadeiro. Se ele cede, perde o caminho. Se resiste, fortalece o espírito. E então ele diz: "Meu coração já tem dona, e minha dor é o preço da fidelidade." A dama, humilhada, revela-se uma das servas de Meleagant, uma ilusão enviada para desviá-lo do destino. Essa cena, aparentemente simples, carrega um simbolismo profundo. A mulher representa o feminino ilusório, a anima que seduz o herói a permanecer nas zonas confortáveis da alma. Ela é a tentação do prazer, do esquecimento, do desvio do propósito. Ao resistir, Lancelot não apenas reafirma seu amor, mas ultrapassa o primeiro véu da ilusão, o limiar entre o amor humano e o amor arquetípico. A verdadeira Guinevere ainda o espera, mas para encontrá-la, ele precisa morrer para todas as formas de desejo que não conduzem à alma. Após longas provas e travessias, Lancelot chega às fronteiras do reino de Gorre. Para atravessar, precisa passar por 2 pontes mágicas.
uma feita de espadas afiadas, outra de água fervente. A primeira corta seus pés, a segunda o queima por dentro. Mas ele não recua. Essas pontes são metáforas da dor purificadora, do sofrimento que abre caminho para o amor absoluto. Cada ferimento é uma cicatriz da alma, uma marca de transformação. Pois na busca pelo sagrado, o corpo deve suportar o que o espírito precisa aprender. Finalmente ele chega ao castelo de Meleagant. Ali trava uma luta feroz, vence o inimigo e liberta a rainha. No entanto, quando se aproxima dela, exausto, ferido e cheio de amor, Guinevere o recebe com frieza. Não há alegria nem gratidão em seu olhar. Ela o acusa, com voz cortante, de ter hesitado antes de subir na carruagem. Para ela, aquele breve instante de dúvida provou que seu amor não era absoluto. A ferida que Lancelot sofre nesse momento não é mais física, mas espiritual. Ele entende que, para a alma, não basta o sacrifício do corpo ou da honra. É preciso também o abandono total do ego. A hesitação, aquele lapso de orgulho, revela que o eu ainda resiste em se dissolver no amor. Guinevere, nesse sentido, não fala como mulher, mas como símbolo da alma, o princípio feminino da psique que conduz o herói à totalidade, mas que exige dele a renúncia de toda forma de controle. O significado oculto Lancelot é então lançado ao paradoxo que define sua jornada. Ele é o mais nobre dos cavaleiros, mas também o mais caído, o mais virtuoso e ao mesmo tempo o mais condenado. Seu amor é puro, mas proibido. Sua glória grande, mas manchada. Essa tensão o transforma em arquétipo do homem, dividido entre o espírito e a carne, entre o dever e o desejo, entre a lei e o coração. Com o tempo, Guinevere o perdoa, que os dois vivem um amor que é ao mesmo tempo sublime e trágico. Eles sabem que jamais poderão viver esse sentimento à luz do dia. O amor deles é um mistério oculto, que brilha no silêncio da alma. E é justamente esse amor que o consome e o purifica, porque o obriga a caminhar sobre o fio entre o céu e o abismo. A carruagem, que outrora simbolizava a vergonha, agora se revela como o instrumento da transfiguração. Foi ela que o conduziu à perda da honra, mas também ao despertar da consciência. Na linguagem dos símbolos, subir na carruagem é o mesmo que descer ao inconsciente, abandonar a máscara, confrontar as sombras e retornar transformado. É o rito de passagem do ego à alma, do cavaleiro humano ao cavaleiro espiritual. Por isso, Lancelot não é lembrado apenas como o mais valente, mas como aquele que amou até o limite da própria destruição. Seu nome se tornou o emblema da alma, que para alcançar a plenitude, precisa morrer para as ilusões. Ele não triunfa pela glória, mas pela rendição. Não conquista o amor pela força, mas pela entrega. Assim, Lancelot e a carruagem não é apenas uma história medieval de resgate, mas uma parábola eterna sobre a descida do herói ao subterrâneo da alma. Um mito que nos fala da necessidade de atravessar a humilhação, a dúvida e a perda, para que algo mais elevado possa nascer dentro de nós. Porque no fim, todo verdadeiro amor, seja humano ou divino, exige a coragem de subir na carruagem da vergonha e seguir adiante, sem garantias em direção ao desconhecido. Se gostou do vídeo, se inscreva e deixe o like. Um grande abraço e obrigado.